profeta Isaías, o texto que nós lemos como leitura devocional, eu quero olhar para o verso 7. Todo o capítulo 55 fala a respeito da graça gratuita, recomenda ao homem voltar para Deus. E eu quero, nesta noite, falar um pouco a respeito de conversão, com base exatamente no verso 7 do capítulo 55 do profeta Isaías. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém. Ó Deus, aplica a tua palavra à minha vida e à vida de cada pessoa aqui presente. Principalmente, Senhor, aquela pessoa que ainda não te recebeu no coração, ainda não converteu-se, ainda não passou pelo processo da transformação. Que nesta noite, ó Deus, essa vida ou essas vidas sejam alcançadas pelo poder da tua graça, que é oferecida gratuitamente a todos. Assim, ó Deus, oramos, agradecidos pela mediação de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu passei a semana inteira praticamente sem falar, melhorei já da quinta-feira, quinta e sexta-feira, preguei de manhã, vou pregar agora, e já estou sentindo aquela coceirinha na garganta que incomoda tanto. Mas vamos ministrar a palavra de Deus. Todos nós, é claro, já ouvimos a seguinte expressão: o ser humano possui um vazio que só pode ser preenchido por Deus. É uma frase conhecida, quase todos já a ouviram. Todavia, meus amados, é uma verdade. Não há nada neste mundo que consiga preencher o vazio da alma, o vazio do coração humano. E às vezes, nessa busca de preenchimento, o homem tem procurado Deus em vários lugares onde ele não está. Em diversos lugares. Tem gente que migra para diversas religiões em busca do preenchimento desse vazio da alma. Outros se atolam, praticamente se atolam no pecado, se afundam no pecado, nos prazeres da vida, procurando uma razão para a existência, querendo encontrar algo de concreto para a sua vida. Então, esse vazio continua lá. Meus amados irmãos, é exatamente mediante o conhecimento da Bíblia, é através da mensagem da palavra do Senhor, é através da pregação do Evangelho de Jesus, que o homem consegue ouvir a voz de Deus e preencher o vazio da alma. O Deus da Bíblia, o Deus das Sagradas Escrituras, é encontrado através do arrependimento e da fé. Olhe para o verso número 7. O que diz o verso 7? Primeiro, ele diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. O caminho que não é o caminho de Deus, o caminho que não é
o caminho que traz paz ao coração, o texto está aqui dizendo: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Em terceiro, converta-se ao Senhor. Volte-se para o Senhor. Somente o Senhor pode preencher esse vazio da alma. Volte-se para o nosso Deus. Em quarto lugar, porque Ele é rico em perdoar. Perdão não se encontra em qualquer lugar. Perdão não se encontra na farmácia da esquina. Perdão se encontra na pessoa de Deus. Se encontra na pessoa do nosso bendito e eterno Deus. Portanto, o Deus da Bíblia é encontrado através do arrependimento e da fé. Mas deixe-me dizer o que é arrependimento e fé. Arrependimento e fé são aspectos exteriores da conversão. Somente a pessoa que passa pela conversão genuína apresenta arrependimento, mostra arrependimento e não se envergonha de provar esse arrependimento publicamente. E começa também a exercitar a sua fé na pessoa bendita de Jesus. Eu poderia dizer o seguinte: conversão é o lado humano da transação que une a alma a Cristo. A conversão, eu poderia dizer, é esse lado ou esse aspecto humano dessa transação que une a alma à pessoa bendita de Jesus, que une o pecador à pessoa bendita de Jesus. O profeta nos diz isso, nesse verso 7. Deixe o perverso o seu caminho. Esse caminho que não conduz a nada. Esse caminho que conduz à perdição. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Conversão, meus amados irmãos, é um morrer para a velha vida, para os velhos interesses, para os velhos pensamentos. É morrer para uma vida sem nenhum sentido, para uma vida que nela não havia sentido algum. Então, segundo a palavra, conversão é um morrer para a velha vida. É o que diz Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. O que está escrito lá: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A vida antiga passou, os pensamentos antigos passaram, e a vida agora é uma vida nova. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 14, acrescenta: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. É claro que Paulo está nesta carta aos Gálatas falando aos crentes que de repente também precisa despertar para uma vida espiritual mais profunda. Mas podemos também aplicá-la àquele homem que está morto nos seus delitos e pecados, que é despertado exatamente pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Então, amados, assim como a semente morre para que surja uma nova vida, o mesmo ocorre com o ser humano na conversão. Ele morre para a vida antiga. Ele morre para os antigos conceitos. Ele morre para as antigas ideias. Ele morre para a antiga vida.
A vida entregue completamente ao pecado. Morreu aquela semente velha, antiga, enferrujada, suja, separada de Deus. Agora surge uma semente novinha em folha. Uma folha segundo a vontade bendita do Senhor nosso Deus. Talvez perguntas inquietantes surjam em nossas cabeças, em nossas mentes. A primeira: por que converter-se? De repente você pode estar perguntando: por que converter-se? Por que passar por esse processo de conversão, mudar de religião? Não estou falando de mudança de religião. Eu estou falando de mudança de posição. É diferente. Não é mudar de uma religião para outra religião. Não é migrar de uma religião para outra religião. É aceitar uma pessoa. É converter-se a uma pessoa chamada Jesus. É totalmente diferente. Por que converter-se? A Bíblia, as Escrituras, nos dão respostas concretas a esse respeito. O ser humano precisa converter-se, pelo menos por 3 razões fundamentais. Nesse primeiro ponto eu quero apresentar essas 3 razões fundamentais para a conversão à luz da Bíblia Sagrada. Primeiro, a direção está errada. Por isso que o profeta diz: deixe o perverso o seu caminho. A direção está errada. O seu caminho habitual está errado. E a Bíblia o chama de caminho espaçoso. Caminho largo, espaçoso, que conduz à perdição. Que leva o homem à perdição. Por isso o homem precisa de conversão genuína. Voltar-se para Deus, olhar para Jesus, converter-se à pessoa bendita de Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro, verso 6, ele escreveu: todos nós, não alguns, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. É por isso que a palavra está dizendo que a direção está errada. Estávamos desgarrados. Cada um procurava o seu próprio caminho. Procurava a sua própria trilha. Não estava procurando o caminho apresentado pelas Sagradas Escrituras. Provérbios, capítulo 14, verso 12, Salomão escreveu: há caminhos que ao homem parece direito, parece correto. Eu acho que esse caminho é bom. Eu acho que esse caminho me levará a Deus. Eu acho que essa religião resolverá esse problema do vazio existencial da minha vida. Há caminhos que ao homem, no entendimento humano, parece um bom caminho, um caminho correto, um caminho direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. E aqui não é somente morte física, é separação eterna de Deus, é caminhar fora da vontade do Senhor, é morrer fora da vontade do Senhor, é chegar na eternidade fora da vontade do Senhor. É simplesmente morrer para Deus. Enquanto você respira, enquanto você está aqui na terra, enquanto você trabalha, enquanto você estuda, enquanto você faz os seus afazeres, você pode pensar a respeito desse caminho, que é um caminho errado, e se voltar para o caminho real, e se voltar para o caminho certo, para a direção certa, se voltar para Deus. Por isso o profeta diz: deixe o perverso o seu caminho, esse caminho que está errado, equivocado, esse caminho que dará em morte, esse caminho que o levará à separação eterna de Deus.
Segunda coisa, Deus está chamando o pecador de volta. Quem chama é Deus. O homem está rebelado e indiferente. Completamente rebelado e indiferente à voz divina. Totalmente indiferente. Quantas vezes nós pregamos o Evangelho e a pessoa fica indiferente? Aquilo não faz sentido nenhum. Aquela pessoa, a vida daquela pessoa, ao coração daquela pessoa, a alma daquela pessoa. Nenhum sentido faz. E você continua insistindo, pregando o Evangelho, e aquela pessoa completamente indiferente. Mas, de uma forma misericordiosa, Deus chama o pecador. Deus, de uma forma soberana, Ele chama de volta o pecador para si. No livro do profeta Ezequiel está escrito, meus amados, no capítulo 18, verso 32. O Senhor diz assim: porque não tenho prazer na morte de ninguém. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer na morte do pecador. O Senhor não sente prazer nenhum nesse tipo de morte, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Converta-se e viva. Volte-se para Deus e preencha o vazio da alma. Volte-se para Deus e receba a vida eterna. A nossa vida é tão passageira. A nossa existência aqui neste mundo é tão rápida. Basta você olhar para o Salmo 90. Como Moisés descreve ali a existência humana como sendo tão rápida, passa tão depressa, é como uma nuvem que passa, é como um conto ligeiro, é como a relva que cresce e logo murcha. A vida passa rapidamente, por isso a vida eterna é a melhor vida. É a vida que Deus oferece mediante o seu Filho Jesus. E Ele está dizendo ao homem: converta-se e viva. Converta-se e viva eternamente. O Senhor Jesus disse: vinde a mim. Eu louvo a Deus por essa palavra tão abençoadora de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O que é que Ele faz? Ele alivia. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O que a pessoa encontra? Jesus diz: e achareis descanso para a vossa alma. A sua alma está cansada? A sua busca tem sido desenfreada, buscando preencher esse vazio da alma. Jesus está dizendo a você nesta noite: venha a mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregadas. Quantas pessoas cansadas desta existência, sobrecarregadas, carregando o peso terrível do pecado. E o Senhor está aqui oferecendo libertação. O Senhor está oferecendo vida. O Senhor está oferecendo libertação dessas cadeias que prendem a alma do homem. O Senhor oferece vida, oferece descanso para a vida cansada, descanso para a alma cansada. Mesmo sendo o que você é, um pecador que está no caminho errado, o Senhor está chamando você de volta para Ele. O Senhor o chama de volta porque o Senhor o ama. O Senhor demonstrou esse amor quando deu seu Filho para numa cruz morrer por você. Existe prova de amor maior do que esta?
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Ele não vendeu, não foi moeda de troca. Ele deu seu filho para morrer numa cruz, derramar seu sangue para levar o homem pecador de volta para os braços de Deus. Em terceiro lugar, por que converter-se? Porque as consequências do pecado são terríveis. As consequências do pecado são terríveis. Escute com atenção. O pecado é uma doença hereditária. O pecado é universal. É uma doença hereditária, é universal, é uma doença contagiosa, deformadora, incurável e mortal. Isso é o pecado. Qual é a cura para o pecado? Jesus. Somente Jesus. Só Jesus salva. Só Jesus liberta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, se você deseja se livrar dessa doença hereditária, universal, contagiosa, deformadora, incurável e mortal, volte-se para Deus. Olhe para a cruz. Olhe para a pessoa bendita de Jesus. E digo mais ainda: o pecado é um veneno açucarado. É um veneno açucarado, bom ao paladar. O meu pastor dizia algo interessante. Ele dizia assim: quando alguém me diz que o pecado não presta, eu digo, você está mentindo. O pecado é um veneno açucarado. Ele é doce ao paladar. A pessoa sente prazer em pecar. Sente prazer naquilo que faz. Não sente nenhuma vergonha em dizer o que faz. Sente-se bem. É até status. De repente, um sujeito que casa, tem a sua esposa, todavia ele tem outras. É infiel. Mas, para ele, é normal. É um pecado açucarado. É um veneno açucarado, doce ao paladar. Todavia, meus queridos, com consequências trágicas, pois afasta o homem de Deus. É isso que faz o pecado. O que é o pecado? O pecado é exatamente isso. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Aliás, o profeta Isaías diz exatamente isso. Que o pecado afasta o homem do propósito eterno de Deus. É o pecado que separa o homem de Deus. A Bíblia afirma que Deus pune o pecador, como está escrito no livro dos Salmos. Aquele pecador que nunca se arrepende. Aquele pecador de dura cerviz, de coração duro, parecendo mármore, coração frio, parecendo um iceberg. A palavra diz que Deus pune esse pecador de duro coração. No Salmo 7, verso 12 e verso 13, a Bíblia diz assim: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Deixe-me dizer uma coisa a você, meu querido. Não zombe daquilo que está escrito na palavra de Deus. Não brinque com aquilo que Deus
mandou escrever a seu respeito. Deus ama você? Ama. E ama de tal forma que mandou seu filho. Deus odeia o pecado, odeia o pecado. Deus pune o pecador, não por causa de ser um ser humano, mas por causa do pecado que está dentro desse ser humano, que o afasta de Deus. Então rejeite o pecado e fuja de suas consequências, convertendo-se ao Senhor nosso Deus. A segunda coisa que eu quero dizer nesta noite: quais são os resultados da conversão? Primeiro, por que converter-se? Eu disse, a direção está errada, Deus está chamando o pecador de volta, e falei sobre as consequências do pecado, que são terríveis. E agora, quais são os resultados da conversão? Os resultados são bem claros na vida interior do convertido, no coração do convertido, na alma do convertido, no pensamento do convertido, na vida do convertido. Primeiro, coração curado de seu amor ao pecado. Eu não estou aqui afirmando que a pessoa, depois de convertida, deixa de cometer pecado. Não. Eu continuo sendo pecador. Eu cometo pecado. Eu erro. Eu deixo o Espírito Santo triste dentro de mim por conta dos meus erros pessoais, das minhas decisões, das minhas opções. Mas, quando eu percebo o meu pecado, como convertido, humildemente, eu me prostro diante de Deus e me arrependo profundamente do meu pecado, e a palavra me afirma que o Senhor me perdoa e me recebe de volta. Louvado seja o seu nome para sempre. Então, meu querido, o pecado é aquela coisa abominável que Deus aborrece e odeia. E torna-se também o objeto do ódio do pecador arrependido e convertido. Eu não acredito numa pessoa convertida que ainda sente um certo prazer pelo pecado. Continua flertando com o pecado, achando que o pecado é uma coisa natural. Na minha opinião, falta verdadeira conversão. Pode ser uma pessoa religiosa, que frequenta a igreja A, a igreja B, a igreja C, tudo bem, é uma pessoa religiosa. O convertido, uma pessoa nascida de novo, uma pessoa que conheceu a Jesus, uma pessoa que teve a sua vida completamente transformada pelo poder da graça de Deus, essa pessoa odeia o pecado assim como Deus odeia. No Salmo 97 diz assim, verso 10: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Se eu amo a Deus, eu preciso detestar o mal, porque Deus aborrece o mal. Davi escreveu: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Aparta-te do pecado e pratica aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que agrada a Deus. Pecado desagrada a Deus. Não existe um pecado pequeno, um pecado mais ou menos, ou um pecado grande. Pecado é pecado. E todo pecado desagrada a Deus. Ariano Suassuna, ele diz numa palestra dele que não gostaria de morar, ele dizia, não moraria jamais na Suécia, porque disse, olha, aqui no Brasil um amigo meu foi morar lá e foi convidado para um aniversário. E aqui no Brasil, quando uma pessoa nos convida para qualquer coisa, e quando a gente diz assim,
eu vou fazer a maior força do mundo para ir, é porque não vai. É porque não vai. Olha, eu vou fazer a maior força, não vai. E o rapaz disse a mesma coisa para o sueco. Disse, eu vou fazer a maior força para comparecer. Não apareceu. Dias depois, encontra o cidadão. Ah, você nem apareceu na minha festa. Aí o brasileiro, que gostava de mentir, disse, você não recebeu o meu telegrama? Você me mandou um telegrama? Mandei. Você não recebeu? Não recebi. Vou processar os Correios. Aí Ariano Suassuna diz assim, morar num país desse eu não quero, que a gente não pode nem mentir. A gente não tem o direito de mentir. E ele disse, eu gosto de mentir, eu minto. Não é para prejudicar ninguém, porém eu gosto de mentir. Meus amados irmãos, aquela pessoa que está em Cristo não mente de forma nenhuma. Porque entende que a mentira não vem de Deus. A mentira nasceu no coração do diabo. Nasceu num jardim regado pelo diabo. Não nasceu no coração de Deus. Portanto, a palavra diz, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Provérbios, capítulo 8, verso 13, é incisivo, quando diz, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, em aborrecer o pecado. Eu não quero acordo com o pecado, eu não quero amizade com o pecado, porque o pecado me afasta de Deus. Eu não quero essa companhia que vai me afastar do Senhor. Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 12, verso 9, diz, detestai o mal, detestem o mal, e apeguem-se ao bem, apegando-vos ao bem, é o que Paulo escreveu, que a gente precisa detestar o mal, aquilo que é errado, a gente precisa sentir raiva, injustiça, a gente sente raiva. Ah, Deus sente raiva, Deus se ira, sim. Deus se ira. Então, meu querido, somente a conversão genuína livra o coração do homem de amar o pecado. Somente a conversão genuína retira do coração do homem essa vontade de apreciar o pecado, de amar o pecado, de querer o pecado, de querer praticar o pecado. Em segundo lugar, o segundo resultado da conversão, vida no lugar da morte. Vida no lugar da morte. Por meio do pecado, a alma do homem caiu em condição de morte espiritual. A palavra diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados, morto. Por conta do pecado, a alma do homem caiu em condição de morte espiritual. Conversão sincera a Deus restaura a vida espiritual do homem, tirando de seu estado de morte espiritual. Somente a conversão. É por isso que o profeta grita, converta-se ao Senhor, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Volte-se para o Senhor, você vai sair da morte para a vida. Das trevas para a luz, da morte para a vida eterna. Na carta aos Efésios, Paulo escreveu, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele, Deus, em busca desse homem pecador, morto, em seus delitos e pecados, o Senhor o alcança, o Senhor o restaura e o Senhor lhe devolve a vida espiritual. E agora o homem pode ter contato com a eternidade, pode ter contato com Deus. O homem pode orar e buscar a face do Senhor, seu Deus. No Evangelho de João, o Senhor Jesus afirmou no capítulo 5, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou
da morte para a vida. Saiu de uma posição de morte eterna, para uma condição de homem que recebeu a vida semelhante à vida de Jesus. Vida que jamais termina. Vida que não termina com a morte física, que não termina com o caixão, que não termina no cemitério. É a vida que ultrapassa os umbrais desta existência e chega à eternidade. Troca a morte pela vida. Isto é conversão. É mudança de vida. É você trocar a morte pela vida eterna. Ainda no Evangelho de João, o Senhor disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, verso 10. O Senhor também afirmou em João 11, 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Amém, meu irmão? Ainda que morra, viverá. E ele estava dizendo isso a uma das irmãs de Lázaro. Ele estava morto. Ainda que morra, viverá. Mesmo que o Senhor não tivesse ressuscitado a Lázaro, ele estaria vivo, fisicamente morto, todavia vivo diante da majestade de Deus. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Conversão é vida no lugar da morte. Isto é conversão. Vida no lugar da morte. A vida substitui a morte. A vida lança fora a morte. E agora você pode dizer: eu em Cristo estou vivo, estou salvo, eu tenho a vida eterna. O terceiro resultado da conversão: descanso e paz no coração. Descanso e paz no coração. Sabe o que o pecado faz com o homem? O pecado rouba a paz. O pecado rouba o descanso do coração humano. O pecado traz inquietude. O pecado traz profunda preocupação. O pecado arrasa a consciência. O pecado atormenta a vida humana. O pecado rouba a paz. A conversão devolve ao coração ferido descanso e paz. Somente a conversão é capaz de fazer isso. Nada neste mundo é capaz. Somente a conversão verdadeira. Na segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 3, verso 16, Paulo escreveu: ora, o Senhor da paz, Ele é o Senhor da paz. Ele é o Shalom. Ele é a paz. O Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Continuamente a paz em todas as circunstâncias. Em tempos de crise e em tempos de paz. Em tempo de fartura e em tempo de escassez. Em qualquer situação da existência, aquela pessoa que está em Cristo sente paz abundante no seu coração. Não se desespera diante de uma realidade cruel. Sente a paz na alma. É por isso que quando você estuda a história da igreja, e você estuda a respeito dos mártires, eles enfrentavam a morte sem nenhum assombro, sem nenhum temor. Havia paz naquelas vidas, havia paz naqueles corações. Aquilo perturbava a mente do ímpio. Nero, por exemplo, ficava angustiado quando mandava matar os crentes, pendurá-los numa cruz.
ateava fogo e os crentes cantavam, louvavam a Deus, mesmo sendo consumidos pelas chamas. Aquilo inquietava aquele coração cruel de Nero. Mas aquele crente que assim morria, ele estava em paz diante de Deus. A paz do Senhor enchia a sua vida, enchia a sua alma. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Continuamente a paz o Senhor nos dá em todas as circunstâncias. O Senhor Jesus prometeu para todos os seus discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou. Será que Jesus ficou inquieto diante da cruz? Será que Jesus ficou apavorado diante da morte? Será que Jesus gritou porque sentia medo? Não. Havia paz. Quando estava sendo crucificado de uma forma tão cruel, o Senhor foi capaz de orar pelos seus inimigos, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso é paz. É enfrentar a morte com tranquilidade. É enfrentar a situação da vida com tranquilidade, sabendo que Deus está ao seu lado. Sabendo que a graça nunca desampara, louvado seja o Senhor para sempre. O profeta Jeremias diz que este é o bom caminho e nele achamos descanso para a nossa alma. No Salmo 23, Davi diz que o Senhor conduz o pecador ao arrependimento e o leva para junto das águas de descanso. Esse pecador arrependido é levado por Deus para junto das águas de descanso. Ali ele encontra paz e descanso para a sua vida, para a sua alma. Conversão é descanso e paz no coração. E eu quero terminar dizendo e apelando para você. Hoje, agora, ponha um paradeiro ao orgulho, à negligência, à oposição, à desconfiança, à desobediência e a todas as demais formas de separação de Deus, e atente para as palavras de Isaías. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Peça humildemente que o Senhor salve a sua alma, que o Senhor tenha misericórdia de você, que o Senhor estenda a sua mão sobre a sua vida e tire a sua vida desse lugar de morte e ponha você no lugar de vida, para o louvor de Deus, para a glória do Senhor.